Boa noite. Nós terminamos o mês de maio, entramos no mês de junho, já estamos próximos do São João e eu ainda estou sentindo aí a energia do mês de maio, mês das mães, porque hoje eu me lembrei de uma história que fala de amor de mãe, uma história que me tocou quando eu vi. Aí eu estou querendo hoje poder compartilhar com os senhores essa história, para aqueles que gostam. Às vezes minhas histórias são um pouco longas, mas não é para todo mundo ouvir. Mas se você não gosta de histórias longas, eu me despeço de você aqui. Você pode fazer outra coisa, tá? Fica a minha gratidão aqui pelo seu interesse, mas as minhas histórias costumam ser longas. É uma forma que eu tenho de interagir com algumas pessoas, né? Esses dias um amigo meu veio me dar uns toques, falou assim, ele é cinegrafista, trabalha em televisão, ele falou, Tadeu, nós precisamos reduzir as suas histórias, fazer uma coisa mais, sabe, vamos profissionalizar isso tudo, para você alcançar um número maior de pessoas para te ouvir, porque senão ninguém gosta de história comprida. E eu disse para ele a verdade, eu falei, olha, meu propósito não é angariar milhões de seguidores, não é nada disso, eu não tenho essa pretensão, né? O que eu pretendo só isso, é fazer o vídeo que eu goste de assistir. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de assistir os meus vídeos, né? Pode chamar isso de narcisismo, mas não vejo que é narcisismo, eu vejo que é gostar de si, gostar da sua expressão, do jeito de você falar. É um exercício que eu faço, até para a minha profissão, porque eu sou advogado, eu preciso conversar com o juiz, com o desembargador, às vezes preciso fazer uma sustentação oral perante um público seleto de pessoas, então eu preciso ter a linguagem, uma linguagem compreensível. Então isso é um exercício que eu faço e aproveito e publico na internet, né? Sem essas pretensões. Mas a história que eu vou contar, ela trata de um camarada chamado Luiz Felipe. Lembra do técnico da seleção brasileira, mas o nome dele era Luiz Felipe. Esse Luiz Felipe morava no interior de Minas, uma região onde passava uma ferrovia, e a casa dele ficava assim de fundos com a ferrovia, né? Aliás, a porta da cozinha se abria para um quintal onde tinha uma cerca de bambu, e nessa cerca de bambu, próximo da cerca, passava o trem. E eles tinham assim essa felicidade de, pelas manhãs, poder ver o trem passando, né? Desde criança ele tinha essa alegria, gostava de ver o trem passando, né? À noite não era tão bom, porque às vezes o ruído do trem incomodava, mas o trem não passava de madrugada, passava no início da noite. Eles eram felizes, ele e a mãe. Mas ele começou a conhecer a vida, conhecer o mundo, né? Naquela cidade pequena do interior, conhecer as pessoas, se envolver com umas pessoas diferentes. E ele era filho de uma mãe solteira. A mãe dele foi abandonada pelo marido logo quando ele nasceu, e ele cresceu só com a mãe. A mãe passou por muitas dificuldades para conseguir criar esse menino. Ela fazia biscoitos de polvilho e vendia. Os biscoitos dela ficaram famosos na cidade porque ela vendia nas escolas, vendia nas empresas, nos comércios. E ela trabalhava muito, também lavava roupa para fora. E assim ela conseguiu criar o Luiz Felipe. E ela sempre fazia uma poupançazinha, sempre pegava um pouquinho do que ela ganhava e guardava numa lata de leite ninho. Depois essa lata de leite ninho se transformou numa lata de tinta. Depois essa lata de tinta se transformou num galão. E ela ia armazenando o dinheiro dela e colocava na viga, em cima da viga da casa, porque a casa não tinha forro, então ela colocava lá, que era um lugar que ela escondia o seu cofre. E o Luiz Felipe sabia disso. E ele começou a dizer para a mãe, mãe, eu quero ir embora dessa cidade, eu não suporto mais esse paradeiro, não tem nada para fazer aqui. E ela dizia para ele, olha, então estude, se prepare, né?
Se prepare para passar no vestibular, numa cidade para você ir, numa universidade federal. Faça as coisas organizadas para você, mas ele queria ir ontem. Bateu uma ansiedade tão feroz nele que ele queria ir ontem para uma capital. E ele escolheu São Paulo, nem Belo Horizonte ele queria São Paulo. Queria conhecer a efervescência da cidade grande, viver essa experiência. E o que o Luiz Felipe fez? Um dia, de madrugada, ele subiu, pegou a lata da mãe, abriu, pegou uma boa parte do dinheiro, quase 100% do dinheiro que estava guardado, preparou uma mochila e foi embora. De manhã a mãe procurou pelo filho, percebeu que as roupas deles não estavam mais no guarda-roupa e falou: foi embora. Que pena. Foi muita dor para essa mãe. Não precisava ser assim. Ela descobriu que ele havia roubado todo o patrimônio que ela havia reservado, que era exatamente para o futuro dele. E ele foi embora. A Bíblia fala de pessoas como ele, né? O filho pródigo e outras histórias na Bíblia. Mas essa é a história do Luiz Felipe. Mas assim como todas as outras histórias, o Luiz Felipe se deu mal em São Paulo. Ele se deu mal, ele se envolveu com pessoas erradas, mulheres erradas, paixões desfeitas, amigos traiçoeiros, se envolveu com bebida, com droga, e não demorou muito, o dinheiro acabou. Não conseguia um emprego porque não tinha uma formação superior. Aliás, ele não tinha experiência de nada. E com pouco tempo ele foi parar na rua. E ele fez amizade com um português. E esse português ouviu a história dele e falou: olha, eu vou te fazer um favor. Eu vou lhe emprestar o dinheiro para você pegar ônibus e um trem e ir para sua casa de volta. Ah, mas a minha mãe não vai me perdoar. Mas ela tem toda a razão, o português falava, se ela não te perdoar. Mas você volte para ela e peça perdão. Mas volte para sua terra, porque lá as pessoas te conhecem. Lá você não vai passar por tudo que você está passando aqui. E assim ele fez. Pegou o ônibus, lá em Belo Horizonte pegou um trem. Dentro do trem ele encontrou um colega de viagem, sentado próximo. E ele conversou com esse colega e disse, abriu o coração, falou: eu estou com medo. Medo de quê? Da minha mãe não me aceitar, não me perdoar. Por quê? Ele explicou por quê. Ele falou: quem sabe, ela vai te perdoar. Mãe é mãe, mãe sempre perdoa. Eu não sei. Eu escrevi uma carta para ela e disse o dia que eu ia voltar e pedi para ela que se ela me perdoasse, era para ela amarrar um paninho verde, porque ela sabe que eu gosto da cor verde, amarrar um paninho verde em cima, amarrar na cerca de bambu que tem próxima da linha férrea, da linha do trem. E lá, depois da próxima curva, já é a casa da minha mãe. Eu vou agachar aqui, porque eu não estou nem coragem de olhar se esse paninho verde está amarrado ou não. Você pode olhar para mim? Você olha e diz. Se você vê o paninho verde, você me avisa, porque eu vou ficar muito feliz. Mas eu não estou nem com coragem de olhar. Você olha para mim? Aí ele abaixou e esse colega de viagem ficou a observar. De repente, ele viu. Ele viu e bateu a mão nas costas do Luiz Felipe. Falou: Luiz Felipe, pode levantar. Por quê? Ele perguntou. Por quê? Ela amarrou? Ele falou: a sua mãe não amarrou um paninho verde num dos bambus da cerca. Ela amarrou o paninho verde em todos os bambus da cerca. Ela amarrou o paninho verde em todos os galhos
da árvore que tem no quintal. Ela cobriu o telhado de paninhos verdes. Essa é a história, mostrando o amor de mãe e o coração da mãe. Uma vez eu perguntei para alguém o que significa o amor incondicional. A pessoa me respondeu: é o amor de Deus. Mas o amor de mãe é semelhante ao amor de Deus. É incondicional. Tem quantas mães que estão aí na fila dos presídios para visitar seus filhos, filhos assassinos, filhos contrabandistas, traficantes, ladrões de banco. Estão lá as mães na fila, com uma marmitinha, levando a comida predileta para o filho amado. Então é hora de valorizarmos esse ser que Deus colocou no mundo, a mãe. É isso, meus amigos. O vídeo é comprido, né? Me perdoa, não consigo falar pouco. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Amém.